será como antes, entre nós dois, toca pra frente, tudo vai dar. Boa tarde. O tema de hoje, no Antes e Depois, é o suposto Evangelho de Judas, recentemente revelado. Segundo o documento, Judas, o homem que entregou Jesus aos soldados que o crucificaram por 30 moedas, não seria um traidor, mas um herói que cumpriu um papel que só ele poderia desempenhar. O documento foi escrito nos anos 300 depois de Cristo e descoberto no ano de 1970. Desde então, passou por várias mãos e muitas aventuras, até chegar aos cofres da Fundação Mecenas para a Arte Antiga de Basileia, Suíça. Para falar sobre o Evangelho de Judas, estão conosco hoje o reverendo Evaldo Beranger, da Catedral Presbiteriana e professor de grego bíblico, Marcelo Itagiba e o pastor Montesano. Vamos ler o versículo do dia, que hoje se encontra em Lucas 22, versículo 48. Diz assim: Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Vocês acreditam nesse novo evangelho? Reverendo Evaldo Beranger. Bom, é preciso entender alguma coisa muito interessante a respeito desse evangelho. Em primeiro lugar, já se tem conhecimento da existência do evangelho de Judas há muito tempo. Basicamente desde o ano 180 depois de Cristo, quando Irineu, o bispo de Lyon, num livro que ele escreveu contra as heresias, ele cita literalmente o Evangelho de Judas e cita essa seita dos cainitas. É uma seita agnóstica que proliferou no século II, no século III. Já se sabe desse Evangelho há muito tempo. Os estudiosos bíblicos, aqueles que estudam a Bíblia, já conhecem, inclusive já conhecem o teor deste Evangelho. A novidade é que este Evangelho nunca tinha sido descoberto, nenhum manuscrito com o texto original desse Evangelho. Foi descoberto agora em 1970, lá na região do Egito, em Ermínia. Ele foi descoberto um manuscrito num estado terrível de conservação, e ficou muito tempo guardado em cofres, passou por aventuras, foi roubado, tá uma coisa assim de Indiana Jones mesmo. E agora, no finalzinho dos anos 90, ele foi comprado por uma mulher egiptóloga que queria restaurar, passou para a Fundação Mecenas, que é uma fundação especializada em restauração de documentos. Havia mais de 1000 pedacinhos do documento, você imagina, fragmentos desse tipo. E a National Geographic encampou o projeto e fez um grande projeto de lançamento agora em março, abril de 2006, aproveitando a época da Páscoa. Por quê? Para criar polêmica e poder recuperar o dinheiro que ela investiu nisso. Gostaria de fazer uma pergunta que eu acho importante para os nossos telespectadores. Primeiro, os evangelhos, foram eles escritos quando? Ok. Né? Para que a gente possa tentar medir... Para ter uma ideia. Uma ideia de prazo, de tempo. Exatamente. Esse documento ele foi datado mais ou menos do ano 340 depois de Cristo, e é muito provável que ele seja uma cópia de documentos mais antigos, porque em 180 já se falava dele. Os evangelhos foram escritos no primeiro século, até o ano 80 depois de Cristo, todos os 4 evangelhos canônicos já estavam escritos. Depois disso, no século II, surgiu uma gama muito grande de evangelhos chamados apócrifos, ou falsos escritos. Eram evangelhos que eram atribuídos a apóstolos, a personagens famosos da Bíblia, mas que não poderiam ter sido escritos por eles, porque foram escritos depois do ano 100, e todos eles já haviam morrido nessa época. Uma pergunta, mal comparando, uma coisa muito semelhante ao que hoje se faz na internet com obras de autores que, na verdade, levam só o nome daquele autor, mas, na verdade, o texto não pertence a ele. É o chamado escritor fantasma, ghostwriter. O povo está querendo tirar a veracidade da Bíblia de uma forma muito direta, mas não consegue, porque a Bíblia se comprova. Veja só, Deus fala na história. Se você pega 4000 a.C., onde somos teólogos e cremos dessa forma, a 453, você vai encontrar a Idade Antiga. De 453 a 1453, a Idade Média. De 1453 a 1789, a Idade Moderna. Até agora, a Idade Contemporânea. Deus fala na história, cada tempo. Como o pastor colocou, Evaldo colocou bem,
houve 3 manuscritos para escrever o Evangelho. A Septuaginta, 275 a.C., maçoréticos, e o manuscrito autógrafo, que esse é o mais, para mim, o mais adequado para se entender esse manuscrito. Acontece que no ano 90, aproximadamente, no último imperador Domiciano, foi fechado o compêndio bíblico de Apocalipse, no ano 90, no 90, 95. Então a Bíblia foi escrita em Mateus, escrito em hebraico, depois traduzida para o grego. Primeiro foi escrito aos judeus. Provavelmente escrito em aramaico. Aramaico foi uma mistura. Grego, depois, então, foi chegando o Evangelho. O que acontece? Esse livro, você vê que a prova canônica de Jâmina, foi o último, o fechamento de Jâmina foi o canônico. O que acontece? Isso aí, muito depois, 300 anos depois, acontece um livro desse escrito. Está vendo que isso é falso. Será que isso daí foi oportunismo? Isso aí... Não, olha aqui, uma explicação se você ter uma ideia, o que está existindo aí, disseram que Cristo casou. Que ele foi para a Índia, que ele casou com Maria Madalena. Cada asneira terrível para desmascarar a palavra de Deus. Mas não consegue. Agora vem com essa história aí, que não tem nenhum fundamento bíblico. Eu queria que a mesa viesse contra mim. Pastor, por favor, meu irmão, venha contra mim. Fala contra... Vamos debater. Eu quero provar a veracidade cultural aqui. Eu queria saber também aqui com o Marcelo Itagiba, que eu ouvi também falar que tinha assim, alguma influência na raiz do antissemitismo. Não, veja bem, eu acho que não pode haver raiz religiosa por trás do antissemitismo. Sabe por quê? Porque, primeiro, tanto Cristo como 11 de seus apóstolos eram judeus. E a última ceia, na verdade, foi uma ceia de Páscoa judaica, onde se celebrava exatamente a libertação do povo judeu da opressão à vida no Egito. Então, esse é o simbolismo da ceia de Cristo, que, por sua vez, se tornou a última ceia em função da traição que houve, que levou a Cristo a ser preso pelos romanos. Então é importante a gente colocar as coisas no devido lugar. Agora, interpretações posteriores que foram feitas, querendo julgar ou jogar para cima de determinados grupos, determinados indivíduos, as provações que Cristo passou, na verdade, são a instrumentalização de alguns contra um determinado povo que, na verdade, não representa o que efetivamente aconteceu. E a gente sabe também que Cristo tinha um caminho a seguir até para se demonstrar perante o mundo como Filho de Deus. Eu quero concordar com o Marcelo Itagiba no ponto que ele colocou. De fato, não há nenhuma base bíblica para que haja o antissemitismo. Mas, infelizmente, e esse é uma verdade que tem que ser dita, a história de Judas ela foi usada pela Igreja Católica, muitas vezes pelas igrejas protestantes. Ela foi usada como uma desculpa para se perseguir judeus. Aquela história de malhar o Judas, em alemão, a palavra Judas é exatamente igual à palavra judeu. Então, quando você, naqueles incentivos que o próprio nazismo fez, a própria Idade Média fez, a própria Igreja Católica fez, infelizmente a própria Igreja Protestante fez, ela incentivou um antissemitismo desde os primeiros momentos em que a igreja começou a assumir algum poder. Infelizmente, a história de Judas, ela de fato foi usada para promover o antissemitismo, mas não há nenhuma base bíblica para isso. Temos que lembrar que 50% da população alemã é católica, não é? Nós temos na Alemanha tanto o catolicismo como o luteranismo muito forte, algumas igrejas protestantes de outras linhas e tudo. Mas na verdade é que infelizmente, o antissemitismo ele foi promovido por cristãos. E essa é uma retratação que a gente tem que fazer. Não há base bíblica. O Marcelo está completamente correto. A primeira ceia, a ceia bíblica, a Santa Ceia, foi uma ceia de judeus, uma ceia da Páscoa. E Jesus era judeu. E os judeus são o povo que foi escolhido por Deus para trazer a revelação até Jesus Cristo. Infelizmente, esse povo rejeitou a Jesus Cristo e, por causa disso, sofreu alguns castigos. Mas nós não podemos acrescentar castigos ao castigo que ele já sofreu. E não podemos esquecer